Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Torques, professor de Direito Eleitoral aqui do Estratégia Concursos, e nesta dica de hoje eu vou falar sobre o acesso às informações do cadastro eleitoral. Cadastro eleitoral refere-se, se reporta ao alistamento eleitoral. Esse alistamento ele é disciplinado no nosso Código Eleitoral, diploma antigo, com várias regras já revogadas, também em algumas leis específicas, mas principalmente na Resolução 21.538 de 2003. Essa resolução, ela disciplina todos os eventos, todas as regras atinentes a esse procedimento eleitoral, a essa questão relativa ao alistamento. E o que seria esse alistamento? Esse alistamento, em termos gerais, e para que você só se ambiente aqui em relação ao tema que eu vou falar, é, na verdade, aquele ato por intermédio do qual o cidadão comparece perante a Justiça Eleitoral a fim de comprovar os requisitos necessários para que ele possa se inscrever eleitor e, posteriormente, votar. Certo, pessoal? Portanto, trata do alistamento. É com o alistamento que você recebe o teu título de eleitor e poderá exercer o voto e depois também poderá se candidatar a cargos políticos eletivos. Claro, em relação à capacidade eleitoral passiva, à candidatura, você tem que preencher uma série de outros requisitos, mas um deles é o alistamento eleitoral. Na hora que você comparece para fazer o alistamento, nós temos uma série de informações que são entregadas à Justiça Eleitoral. Você vai fornecer informações do seu endereço, seu domicílio, seu RG, nome do seu pai, nome da sua mãe, sua profissão. Ou seja, são informações que dizem respeito a você. São informações que possuem caráter personalíssimo. E todas essas informações ficam armazenadas dentro do nosso cadastro eleitoral. Esse cadastro eleitoral nada mais é do que o conjunto dessas informações que são obtidas aí para a confecção do alistamento. Quando você muda de endereço, você precisa novamente comparecer à Justiça Eleitoral para que você possa manter esse cadastro atualizado. E esse cadastro, pessoal, ele é muito importante, por quê? Porque ele representa e ele permite identificar uma série de informações relevantíssimas acerca da pessoa, acerca de determinados locais, determinadas municipalidades, inclusive informações aí a nível estadual ou a nível nacional a respeito da população brasileira. Em face disso, o acesso a essas informações, e porque envolve direitos de caráter privado, direitos de caráter personalíssimos, que dizem respeito a mim, que dizem respeito, por exemplo, à minha intimidade em relação ao meu cadastro, esse cadastro não pode ser amplamente divulgado. Nós temos, portanto, uma regra no que diz respeito ao acesso a essas informações, uma regra restritiva. O acesso se dá em caráter excepcional apenas em determinadas circunstâncias, apenas em determinadas situações. E o que fez a Resolução 23.490 de 2016? Essa resolução, ela alterou, ela é uma resolução do segundo semestre de 2016, e que, portanto, vai ser largamente explorada em provas de concurso público na área do direito eleitoral. Ela alterou a Resolução 21.538. Dá uma olhadinha aqui. Vejam, pessoal, a resolução que trata do alistamento eleitoral é a Resolução TSE 21.538 de 2003. Lá nos artigos 29 a 33, nós temos a disciplina a respeito do acesso às informações do cadastro eleitoral. Esses artigos aqui, eles foram alterados pela Resolução 23.490. E neste vídeo, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou explicar exatamente como se dá a disciplina em relação ao acesso a essas informações do cadastro eleitoral, perfeito? Portanto, a primeira informação que você vai anotar comigo a partir de agora é a seguinte, que o acesso a essas informações, o acesso a essas informações tem como regra a restrição. Nós temos aqui uma regra de restrição de acesso. Ou seja, são informações de caráter privado, são informações de caráter personalíssimo que não podem ser acessadas por quaisquer pessoas, né? Esse cadastro eleitoral, ele contém informações relativas à vida privada, ele contém informações relativas à honra da pessoa, ele contém informações relativas à imagem da pessoa. Portanto, são informações que devem ser tratadas de forma
restrita, a publicidade não é ampla, certo? Restrição de acesso. Tá bom. Professor, se eu tenho essa restrição de acesso, você falou que isso é a regra, é porque eu tenho exceções. E eu já olhei no slide ali, você colocou que existem exceções, justamente. E é isso que eu quero que você fique atento para a sua prova. Porque tem cara de concurso público, tem cara de questão de prova, a elaboração de uma situação fática numa prova, por exemplo, ou um rol de alternativas, você cobrar essas exceções. Então, orelha em pé aqui, vem comigo, vamos anotar quais seriam essas exceções, ou seja, em que situações essas informações do cadastro eleitoral poderão ser franqueadas, poderão ser liberadas, certo? Aqui o seguinte, pessoal, temos várias exceções, a primeira delas é o acesso em relação a pedidos efetuados, em relação a pedidos em processos, ou procedimentos, né? Também. Eleitorais. Tá, professor? Vamos facilitar para mim? Me dá um exemplo. Em que situação nós teríamos aqui o acesso à liberação de pedidos em processos ou procedimentos eleitorais? Num processo eleitoral, um juiz de uma determinada zona eleitoral pede a outro juiz de outra zona eleitoral informações para instruir o processo a respeito de alguma testemunha. Quer saber o endereço dessa testemunha? Pode, pode. Ou, por exemplo, o juiz está, e agora procedimento, efetuando a inscrição de um determinado eleitor, mas ele identifica lá no cadastro eleitoral que aquele eleitor com o mesmo nome de mãe, com a mesma data de nascimento, também está inscrito em uma outra zona eleitoral. Esse dado também poderá ser acessado, ou seja, o juiz eleitoral ali na hora de executar o procedimento de inscrição, ele faz um batimento dentro do cadastro, ele acessa esse cadastro. Não há qualquer irregularidade. Essa é uma exceção permitida. Temos outras? Sim, temos outras. A segunda exceção que eu trago para vocês aqui, o nosso item 2, ele se refere ao acesso, né, pelo titular. Isso mesmo. Se eu desejar acessar e saber quais são as informações que constam lá na minha zona eleitoral referentes a mim, eu posso ter acesso. E aí você tem que saber também que se a hora que eu chegar perante o cartório eleitoral pedir para saber quais são as informações do cadastro referentes à minha pessoa lá e o servidor disser assim, não vou fornecer, o que eu posso fazer? Eu posso me utilizar de um habeas data. Por quê? Porque são informações do próprio titular, certo? Portanto, essa é mais uma exceção que nós temos, expressamente prevista dentro da nossa legislação eleitoral, mais especificamente dentro da resolução 21.538. Além do acesso dessas duas exceções, a terceira, pessoal, envolve o acesso eu vou colocar aqui de forma bem ampla, juiz e pelo Ministério Público. Vejam, pessoal, uma autoridade judicial, um membro do Ministério Público, podem ter acesso, claro, para a execução da sua atividade e fim, para o desenvolvimento dos seus processos, por exemplo, um juiz de um estado, um juiz estadual, um juiz do trabalho, ou para o Ministério Público num eventual inquérito civil, numa ação civil pública que ele esteja ajuizando, ele pode pedir informações a respeito de determinadas pessoas para instruir o seu procedimento judicial para o exercício das suas funções. Acontece muito, por exemplo, na Justiça do Trabalho, nós chegarmos à situação de procurar alguma testemunha, e essa testemunha não é encontrada de modo algum. Nem mesmo o autor, nem mesmo o réu sabem onde está essa testemunha, nos endereços que foram indicados aos autos. O que o juiz do trabalho faz? Ele manda um ofício para o juiz eleitoral dizendo o seguinte, juiz eleitoral, pesquise se fulano de tal tem dentro do cadastro eleitoral algum endereço que eu possa tentar citá-lo nesse processo trabalhista. É uma hipótese que excepciona a regra de restrição de acesso às informações do cadastro. Volta para a tela.
São essas as 3 primeiras hipóteses que nós temos aqui. Professor, temos outras exceções? Temos. E aqui começam as grandes novidades em relação à resolução, 23.490 de 2016, que é o acesso por agentes, veja, é bem amplo, por agentes ou por entidades públicas. E aqui eu vou até marcar de outra cor, esse acesso é para utilização funcional. O exemplo que eu cito para vocês aqui é o caso de uma autoridade pública, uma autoridade fiscal, por exemplo, precisar do endereço de determinada pessoa a ser notificada, ele não tem esse endereço, ele pode requerer para utilização funcional, para o desempenho das suas funções. Vejam, ao contrário do que nós tínhamos antes da resolução, o acesso não se dá apenas ao juiz, apenas ao Ministério Público. Entidades públicas ou agentes públicos no exercício das suas respectivas atividades funcionais também terão acesso às informações do cadastro eleitoral. E por fim, a quinta exceção, que é importante nós mencionarmos aqui, e essa exceção ela é um pouco diferente da regra em relação às demais, informa um acesso, novamente o acesso por órgãos, né? O acesso por órgãos conveniados com o TST. Com o TSE, né? TST é Superior do Trabalho, é com o Superior Eleitoral. E aqui é o seguinte, pessoal, para a celebração desse convênio é necessário que haja, prevê lá, que nós temos previsto expressamente dentro da nossa resolução, é necessário que nós tenhamos aqui uma consonância da finalidade da atuação do Tribunal Superior Eleitoral, também com a assinatura de um termo de compromisso. Então vou anotar aqui que esse acesso somente será possível se nós tivermos aqui consonância, vamos colocar essa palavra, fica legal, consonância com a missão do TSE, consonância com a missão do TSE, e também aqui a assinatura de um termo de compromisso. Só abreviei aqui para vocês. Então, retorno aqui, vejam, essas são as exigências aqui para esse item 5. Portanto, pessoal, nessas cinco hipóteses que eu listei aqui para vocês, nós temos exceções em que essa restrição de acesso ao cadastro, ela é quebrada. Repassando rapidamente, vejam só, nós temos o acesso em processos e em procedimentos eleitorais, pelo próprio titular, pelo juiz ou pelo Ministério Público, por agentes ou entidades públicas, para utilização funcional. E também, pessoal, por órgãos conveniados com o TSE, órgãos esse cuja atuação estiver em consonância com a missão do órgão e também tenham assinado um termo, tenham efetuado uma assinatura de um termo de compromisso, certo? Além disso, vejam, essa é a exceção para você ter acesso a essas informações de forma global, inclusive as informações aqui de caráter privado. Vejam, pessoal, essas informações de caráter privado, eu vou puxar uma setinha aqui para vocês, para anotar, por exemplo, quais seriam essas informações. A ocupação, nós teríamos aqui o estado civil, né, da pessoa, nós teríamos a escolaridade, é uma informação também de caráter privado, a digital, essa digital não poderá ser fornecida, a fotografia, por isso nós falamos em direito à imagem, a assinatura, e daí, claro, né, o dado mais importante, o endereço. Vejam, são informações que não são informações privadas, que não podem ser
passadas, repassadas de forma geral, a não ser nessas hipóteses que eu falei com vocês, certo? Só que é o seguinte, pessoal, vocês sabem muitas vezes que são divulgadas informações estatísticas. Essas informações não há qualquer restrição, porque essas informações de natureza estatística, por exemplo, número de eleitores do sexo masculino, número de eleitores do sexo feminino, quantidade de eleitores que cresceu de um ano para o outro, quanto progrediu, quanto regrediu, número de falecimentos que foram registrados no sistema, a idade média da população local, são dados de caráter estatístico que não dizem respeito a essas informações privadas, informações relativas à honra ou em relação à imagem. Esses dados podem ser acessados? Podem. Única exigência: quem for utilizar essas informações deve informar que extraiu esses dados do base de dados do TSE. Perfeito, pessoal? Portanto, retorna na tela, dá mais uma olhadinha. São essas as informações que nós temos agora a partir da Resolução 23.490 de 2016. Ok? Fiquem atentos em relação a isso. Para que você possa ficar com essa matéria totalmente fixada na sua cabeça, montei um esqueminha aqui para vocês. Olhem só. Vejam, em relação às informações pessoais do cadastro eleitoral, veda-se a disponibilização, né? Por quê? Porque nós temos o dever de preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do cidadão. Não entram na restrição, conforme coloquei, pedidos relativos a processos e procedimentos também judiciais. Pedido feito pelo eleitor referente a seus próprios dados. Pedido de autoridade judicial e de membro do Ministério Público. Pedido de órgão ou entidade autorizado por lei para fins funcionais. E pedido por órgão conveniado que esteja de acordo com que seja em consonância com a missão do TSE e também a partir da assinatura de um termo de compromisso. Ótimo, pessoal. Essa foi, portanto, uma dica aqui referente ao estudo da Resolução 21.538, mais especificamente em relação ao acesso às informações do cadastro eleitoral, que foi alterado recentemente pela Lei 23.490 de 2016. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilhe nas redes sociais. Esse é um sinal para nós de que você está gostando do conteúdo gratuito que nós produzimos também. Se você não gostou, se você ficou com dúvida, deixa seu feedback negativo. Ele também é muito importante para que nós possamos progredir e produzir materiais, conteúdos cada vez melhores para vocês. É isso. Eu fico por aqui. Até uma próxima. Um forte abraço, excelentes estudos e até breve.